Princípios do Evangelho do Reino. É sobre este assunto que nós vamos estar falando a partir de agora. Vamos estar falando sobre esses princípios do Evangelho do Reino. Você que está nos acompanhando agora, quero aqui estar louvando a Deus pela sua vida. Já temos aí o Antônio Juliano, está acabando de entrar. A todos vocês que estão nos acompanhando aí, temos aí a Nilcileia. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero aqui estar cumprimentando a todos que vão entrando agora. Flávio, Deus abençoe em nome de Jesus. Enquanto mais pessoas vão entrando aqui, eu quero que estar aqui cumprimentando a todos vocês neste momento. Jefferson, Deus abençoe em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia e vamos estar lendo um texto bíblico. A partir de agora, eu estarei trazendo essa reflexão e estarei finalizando logo após com uma oração para abençoar a sua vida. Maria, Deus abençoe. Em nome de Jesus, temos aí mais pessoas entrando. Temos aí a Cleito Gonçalves, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Rosimeire, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Anderson, Edson, Reginaldo, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Cláudio, Leandro, o Lealdo, Deus abençoe. Lealdo Lopes, Deus abençoe em nome de Jesus. Gimael. Os nomes aqui passam rápido, que a gente quase não dá para ver, mas eu quero aqui estar cumprimentando aí a todos vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui ao vivo a partir de agora, aqui pela plataforma do Kawai. Também estaremos transmitindo aí pelo nosso página do YouTube. Ítalo Gonçalves, Deus abençoe em nome de Jesus. E também estaremos transmitindo aí pelo YouTube, pelo Kawai e também pela nossa página do Facebook. Você que está nos acompanhando aqui pelo Kawai, a live ela não fica salva, mas ela vai ficar salva no nosso canal do YouTube, canal Reino de Paz. Você pode clicar lá e se inscrever, compartilhar, comentar, deixar o seu like. Então, logo após que você quiser rever essa live, você pode ir lá no YouTube e você vai assistir na íntegra, porque ela vai ficar salva lá do nosso canal do YouTube. Então, vamos lá. Vamos estar aqui lendo um texto bíblico para a nossa reflexão. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 4. Quero que já estou com a minha Bíblia na mão. Então que você pegue caneta, papel, para que você faça aí as suas anotações. Mateus, capítulo 4, e o versículo de número 17 é o texto que nós vamos estar lendo a partir de agora. Porque nós vamos falar sobre o Evangelho do Reino, ou sobre os princípios do Evangelho do Reino. Então, no decorrer do momento que nós estaremos falando sobre esta reflexão, sobre esta mensagem, então você vai identificar como que é importante a diferença de um religioso para um cidadão. Ela é muito grande. Então, observe comigo aqui o texto que eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, que diz assim:
Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe bem. Olha só o paralelo da mensagem de Jesus com a mensagem de João Batista. Então veja só o que também João Batista ele pregava. Mateus capítulo 3 e o versículo de número 2 diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista, a mesma mensagem de Jesus. E qual era a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus era o Evangelho do Reino. A mensagem de Jesus é a mesma mensagem de João Batista. João Batista, no capítulo de número 3 e o versículo de número 2, que nós acabamos de ler, está dizendo, João Batista, ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para nós entendermos um pouco sobre o reino dos céus, primeira coisa que deve ser feita, a nossa mente, ela tem que mudar. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de mentalidade. A nossa mente, ela tem que mudar para nós compreendermos o significado e qual é o verdadeiro evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho do reino de Deus. Porque o evangelho que está sendo anunciado nos dias de hoje não é o evangelho do reino. É o evangelho que tem os benefícios do reino. Então, muitas pessoas estão apenas pregando os benefícios do reino. Eles não estão pregando o reino. Porque o reino de Deus, ele não consiste em comida e nem em bebida, mas em paz, no Espírito Santo. Então, o primeiro ponto importante do Evangelho do Reino é que esse Evangelho, ele traz paz. Esse Evangelho, ele não traz contenda. Esse Evangelho, ele não traz confusão. Esse Evangelho, que é o Evangelho que Jesus pregou, mesmo em meio às dificuldades, ele continua com paz no coração. Vou dar aqui um exemplo para você. Quem entende sobre o Evangelho do Reino, as circunstâncias externas, ela não o separa do amor de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31. Ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então ele vai dando a lista: será as potestades, os principados, os dominadores do porvir, do futuro, será a nudez, a escassez, a morte, a vida, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor, esse evangelho, o evangelho genuíno, ele é um evangelho que nos traz paz, mesmo em meio às dificuldades.
Porque o próprio Jesus, ele vai falando logo mais à frente, no capítulo 5 de Mateus, ele vai falando sobre as bem-aventuranças. E uma das frases que tem na bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados sois vós quando falarem qualquer mal contra a vossa vida, ou quando vos perseguires, ou quando disserem qualquer mentira ao vosso respeito. Bem-aventurado. Esta palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Mais do que feliz. Então ele será uma pessoa mais do que feliz, mesmo em meio às perseguições e às dificuldades da vida. Ela continua uma pessoa feliz. Continua uma pessoa feliz. Então observe bem. João Batista, ele era mais velho do que Jesus, 3 meses de idade. E nesse percurso, João Batista, ele estava pelo deserto pregando. Ele pregava o arrependimento e batizava as pessoas. E ele batizando as pessoas, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o arrependimento significa a mudança de mentalidade. Porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 2 a seguir, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não se conforme com este século, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a nossa mentalidade, a nossa mente, ela tem que mudar para que nós possamos entender o evangelho do reino. Porque este foi o propósito original de Jesus, era falar sobre o reino de Deus. A Bíblia inteira, ela fala sobre o reino de Deus. Começando pelos profetas. Porque o próprio Jesus diz assim, ó, desde João Batista, desde os profetas, até João Batista, de Moisés, olha só, ele vai dizendo, de Moisés, os profetas, até João Batista, olha só, até João Batista se pregava sobre as leis. Mas o reino de Deus, ele começou a ser anunciado em João Batista. Por quê? Porque o reino de Deus, se nós observarmos a Bíblia, então por que os profetas, que tinham os profetas, por que tinha lei? A lei que Deus deu para Moisés, que aí pelos judeus são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é também chamado de Pentateuco, né, os 5 livros da Bíblia, onde nós vemos Gênesis, e nós vemos ali Êxodo, nós vemos Gênesis, Êxodo, nós vemos Levítico, Deuteronômio, Números e Deuteronômio. Então, quando nós observamos estes capítulos da Bíblia, eles estão falando sobre leis e sobre a repetição de leis. E mais aí vem os profetas, depois destes livros, vem os profetas. O que os profetas anunciavam? Os profetas anunciavam o cumprimento das leis. Como que as leis deveriam ser aplicadas na vida do homem. Então, os profetas estavam anunciando a Jesus. Estavam anunciando a Jesus. Os profetas estavam anunciando a Jesus. Por exemplo, Isaías, ele diz, no capítulo 9, a partir do versículo 5, ele vai dizer, olha, um menino se nos deu, um menino nos nasceu, e ele será o conselheiro, o seu nome será Emanuel,
Deus conosco, príncipe da paz, e ele trará o governo sobre os seus ombros, e o seu governo, ele nunca terá fim. Aleluia, o seu governo nunca terá fim. O seu governo nunca terá fim. E ele expandirá o seu governo sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só como que é importante. O princípio de mudança para a nação só muda através de um governo. Uma nação, ela só muda através de um governo. É por isso que nós lutamos para colocarmos governante que venha representar o povo e que venha buscar benefício do povo ou para o povo. Mas esses benefícios, eles não são alcançados, porque é um reino falho, é um governo falho. Mas o governo de Deus, ele não é um governo democrático. O governo de Deus não é um governo de democracia, nem de socialismo, porque a democracia, ela é praticamente independente. E tudo que é dependente ou independente traz violação. E no reino de Deus não existe, ou seja, não subsiste violação e nem um reino dividido. Então, no socialismo também não existe isso, porque no socialismo é onde as pessoas, aqueles que lutam, têm que compartilhar por aqueles que não fazem nada. Então, não funciona esse tipo de governo, onde as pessoas estão buscando um governo democrático e um governo socialista. Esse tipo de governo, ele não transforma e não vai mudar a vida de ninguém. Mas observe bem, mas o governo de Deus, através do reino de Jesus, esse governo é um governo que não tem fim. A Bíblia é bem clara, no capítulo 9 de Isaías, que esse governo ele não terá fim. Esse governo ele vai se expandir cada vez mais. Era isso que os profetas eles pregavam. Eles pregavam o anúncio de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus viria à terra trazendo o governo, trazendo o reinado sobre os seus ombros. E é por isso que ele disse para João Batista, ele disse, olha, a partir de agora foram pregados de Moisés e os profetas. Mas a partir de agora se é pregado o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus estava trazendo sobre os seus ombros o reino. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O que é um reino? Um reino é muito importante. Um reino, ele tem um rei, ele tem os súditos, que são os cidadãos, e ele tem um reinado, ou seja, que é o governo. Então, como que Deus fez desde o início? Para que ele expandisse o seu reino sobre a terra. Número 1, ele fez a terra. Porque a terra, quando Deus fez a terra, foi para trazer o reino físico na terra. Porque o reino de Deus, ele é um reino invisível. O reino dos céus é um reino invisível. Não é um reino visível, mas é um reino invisível. Então Deus queria manifestar o reino dos céus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Deus, ele criou a terra. Ele fez a terra. Aleluia. Ele fez a terra. Olha só, ele fez a terra. E quando Deus fez a terra, ele deu ao homem o domínio sobre a terra. Então Deus queria governar, expandir o seu reino através do ser humano. Ele colocou ele sobre
o jardim, ele projetou tudo e colocou o homem para que ele viesse governar, para que ele viesse reinar, para que ele viesse ser um representante de Deus na terra. Mas aí veio a queda do homem através de Adão. Adão caiu e ele perdeu o domínio e ele foi para sobre o domínio de Satanás. E ele tomou esse governo, esse domínio. Então o homem ele perdeu essa autoridade. E para restaurar este governo, foi por isso que os profetas e as leis falavam de um que seria o que iria redimir, aleluia, a nação, que iria redimir novamente o governo, o reino, aleluia, e entregar na mão dos homens, louvado seja o nome do Senhor. Então observe bem, veja bem como que é importante nós observarmos a respeito do reino de Deus. Então este reino, olha só, o reino de Deus e o reino dos céus. É duas coisas diferentes. O reino dos céus e o reino de Deus são duas coisas diferentes. Então, o reino de Deus é o reino aonde ele habita. Ou seja, o reino dos céus é o reino onde ele habita. E o reino de Deus é a terra, aonde ele quer reinar. Ou seja, para que a cultura dos céus ela seja empregada sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a cultura dos céus ela tem que dominar a terra. Bendito seja o nome do Senhor. E era isto que Jesus estava dizendo, olha, arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado. O reino dos céus está próximo, porque o reino dos céus, ele tem que expandir sobre a terra. Está lá no capítulo de número 9 de Isaías. O que Jesus veio fazer? Ele veio expandir, aleluia, o reino de Deus sobre a terra. Porque se você for ler Mateus, capítulo 6, ele vai dizendo na oração, ele diz, Pai nosso que estás nos céus, que venha o teu reino, aleluia, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que Jesus estava dizendo? Estava orando, pedindo que os céus fosse manifesto na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Através de quê? Através da cultura do reino. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esses princípios do reino é muito importante. Então, Jesus, ele não veio trazer uma religião. Jesus, ele não veio fazer católico. Ele não veio fazer pentecostal. Jesus, ele não veio fazer muçulmano, judaizante, budista, nada disso. O que Jesus veio fazer? Ele não veio falar de uma religião. Ele veio trazer um reino. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se você for ler Mateus, ou seja, se você for ler Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 6, você vai ver que Jesus, ele diz, e ele nos tornou reino e sacerdócio. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque ele queria que esta terra fosse governada pelo seu reino e pelos seus súditos sobre a terra. E é por isso que este plano de Deus, ele começou em Êxodo, no capítulo 19. Porque Deus, ele disse, olha Moisés, prepara esse povo para que ele venha se apresentar diante de mim no terceiro dia, porque eu quero fazer deles reis e sacerdotes
Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que o povo, você pode ler lá, Êxodo capítulo 19, só que o povo, quando viram que Jesus veio, ou seja, que Deus veio sobre o monte começou a fumegar. Aleluia. Os anjos vieram festejando, tocando trombeta, e eles se assustaram. Então o povo ficará assustado. E por eles ficar assustado, ele disse: não, Moisés, não fale Deus conosco, fale você, ou seja, represente nós. Então o próprio Deus queria se manifestar ao povo, mas o povo não queria, não tiveram coragem de receber o Senhor dos exércitos, porque eles ficaram com medo quando Deus se manifestou para eles. Ele disse: não, Moisés, porque quando Deus veio, ali a nuvem cobriu o monte, e ali começou a trovejar, a relampear, e ali começou as trombetas tocar, o sonido das trombetas, porque Deus, ele veio com seus 20 milhares de milhares, ou seja, veio uma comitiva de anjos, porque Deus, ele é um rei, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E um rei, quando ele vai se apresentar, ele vem com toda a sua caravana. E quando Deus veio, ali com os anjos, alegre, trazendo ali o master de Deus, ou seja, trazendo a palavra para carimbar o coração do povo, o povo não quiseram. Eles disseram para Moisés: não, Moisés, fala tu conosco, porque nós não conseguimos ouvir Deus falar. Então você nos representa. O que Deus falar para você, você fala para nós, que nós vamos obedecer. Mas só que esse plano de Deus, ele é desde o início. E no livro de Apocalipse, no capítulo 6, capítulo 1, versículo 6, você vê Jesus completando essa missão que Deus quis fazer e não conseguiu no início. Então, só no final dos tempos e a partir da sua chegada na Terra é que ele começou a conseguir a falar sobre isso. E hoje nós não compreendemos muito a respeito do reino de Deus. Por quê? Porque a nossa mentalidade, ela é uma mente religiosa. E uma mente religiosa, ela não tem estrutura para receber o reino de Deus. Era por isto que Jesus ele foi ali, a sua maior oposição, melhor dizendo, era os religiosos. A maior oposição do reino de Deus são os religiosos. São aqueles que já estão acostumados nos seus rituais, são aqueles que já estão acostumados nas suas liturgias, são aqueles que já têm as suas crenças ali, a sua mentalidade, as suas incrementações dentro dos seus templos, onde eles vão pregando e fazendo essas liturgias dentro dos cultos, seja ele católico ou evangélico, dentro dos cultos as pessoas estão empregando coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Então nós vemos que o que está sendo pregado hoje dentro das igrejas, seja ela católica, seja ela evangélica, não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. E nem o evangelho de Jesus Cristo. Qual é o evangelho de Jesus? O evangelho de Jesus é o reino dos céus, é o reino de Deus. Este é o foco do evangelho de Jesus. Ele disse: o evangelho do reino. Eu quero ler aqui com você um texto muito bem claro, para você entender. Mateus, capítulo 24. Vamos ler comigo Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Veja só o que os discípulos, eles fizeram algumas perguntas sobre o que é o reino dos céus e quando se daria o fim dos tempos e a vida de Jesus.
Então, porque Jesus ele cumpriu a sua missão, falou sobre o reino, ele padeceu e foi morto, e ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai. E antes dele subir aos céus, e antes dele ser crucificado, os discípulos lhe fizeram algumas perguntas. E eu vou ler com você estas perguntas. Capítulo 24, versículo de número 3. Olha só o que o texto diz, Mateus. Diz assim, ó. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Ou seja, os discípulos em particular foram perguntar a Jesus. E ele disse assim, ele disseram assim, ó, e em particular lhe pediram, dize-nos, ou seja, dize-nos, quando sucederá estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha só as perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. Pergunta número 1. Quando sucederá estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, eles perguntaram a Jesus qual é o sinal da sua vinda. Qual é o sinal da sua vinda? Segunda pergunta, ele diz assim, e qual é a consumação do século? Quando será a consumação do século? Duas perguntas. Qual é o sinal da sua vinda e quando é a consumação do século? Duas perguntas os discípulos estão fazendo para Jesus. Essas duas perguntas. E Jesus, ele vai trazer uma lista do que não será o sinal da sua vinda. Anote bem o que eu estou falando para você. Nós vamos estar lendo aqui. Jesus, ele dá primeiro uma lista, antes da resposta. Ele dá primeiro uma lista do que aconteceria e que não era o sinal da vinda dele e nem a consumação do século. As duas perguntas, Jesus vai responder trazendo uma lista. Olha só, ele vai responder trazendo uma lista. Ele vai trazendo uma lista. Qual a lista? A lista do que não seria o sinal da sua vinda e nem a consumação do século. Nada disso era sinal. Aleluia. Então me acompanhe, fique até o final para que você entenda. Jesus estava dizendo que estes sinais não têm nada a ver com a vinda dele. Não tem nada a ver com a vinda dele e não tem nada a ver com a consumação do século. Então Jesus ele vai dar uma lista. Eu vou ler ela com você. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 4, diz assim, ó. E ele lhes respondeu, Jesus respondendo, diz assim, ó, vede, que ninguém vos engane. Primeiro, Jesus está dando um alerta, ele diz assim, ó, prestem atenção para que vocês não sejam enganados. Então ele diz, prestem atenção, porque ele vai responder as perguntas, as perguntas que os discípulos fizeram a ele. Então observe bem, ele vai dizer assim, ó, versículo 5, ele diz assim, ó, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então ele vai dizendo, olha, vai vir muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E enganarão a muitos. Aí o versículo 6 diz assim, ó, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, ou seja, não se assustem quando vocês virem guerra e rumores de guerra. Não é o sinal da minha vinda e não tem nada a ver com a consumação do século. Mas observe bem, é isto que está sendo pregado hoje, para que as pessoas se arrependam, porque esse sinal de guerra e rumor de guerra é sinal que Jesus está voltando.
E isso não é bíblico. Eu estou lendo com você. Guerra e rumores de guerra não tem nada a ver com a vinda de Jesus e nem com a consumação do céu. É Jesus que está falando. Então vamos lá. E ele diz assim, ó, porque é necessário, assim aconteça, mas ainda não é o fim. Olha só, versículo 6, eu vou ler novamente com você. Diz assim, ó, certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, guerra e rumores de guerra não é sinal da vinda de Jesus e nem é o sinal da consumação do céu. Veja só, está na sua Bíblia. Está na sua Bíblia. Então, vamos dar continuidade. Diz assim, ó, versículo 7 do capítulo 24 de Mateus, diz assim, ó, porque se levantarão nação contra nação. Olha só, se levantarão nação contra nação. Se levantarão reino contra reino, e haverá fome, terremoto, olha só, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Olha só o que Jesus está dizendo. Fome, terremoto, reino contra reino, não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Mas é isto que está sendo pregado nos dias de hoje, dentro dos templos pentecostal, dentro das igrejas, seja ela católica, evangélica, é esta mensagem que está sendo pregada, trazendo, amedrontando o povo, falando uma inverdade. Isso é uma inverdade, porque Jesus está dizendo, isso que ia acontecer não tinha nada a ver com a vida dele sobre a terra. Mas as pessoas chamam isso de evangelho. As pessoas chamam isto de evangelho. Então, estou trazendo aqui, mostrando no texto, acompanhe comigo, texto por texto, que não é o fim. Então, vamos lá. Versículo 8 do capítulo 24 de Mateus diz assim, ó. Olha só o que diz assim, ó. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, o que é isso? Isto é princípio das dores. É princípio de dores. Isto que está acontecendo é princípio de dores. Então, o versículo 9 diz assim, ó, versículo 9. E então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, olha só, tem muitas pessoas morrendo no Irã, na China, em muitos outros países, pessoas na África, em muitos lugares, no Brasil, em muitos lugares, tem pessoas que estão pregando sobre o reino de Deus e estão perdendo as suas vidas. Estão sendo mortos, colocados no sol quente, sendo queimados vivos. Tem muitos que estão falando sobre esta palavra que estão perdendo as suas vidas. Mas Jesus está dizendo, isto não é ainda o sinal da minha vinda. Eles estão morrendo por causa do meu nome e vão ser atribulados. Vão te odiar, vão nos odiar por causa do meu nome. Aleluia. Então vão me odiar por causa do meu nome. Então observe só. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Muitos hão de se escandalizar. Trair, odiar uns aos outros. O que nós estamos vendo hoje? Principalmente nesse pleito que está acontecendo no Brasil, é sobre política e religião misturada. Onde você vê pastores, homens e mulheres colocando religião e política tudo misturado. E eles não conseguem discernir nenhum do outro.
e você está vendo contenda, briga, confusão. Brigas e confusões acontecendo o tempo todo. Ou seja, as pessoas estão se odiando umas às outras, estão se escandalizando umas às outras. As pessoas estão se escandalizando porque muitos estão dizendo que estão pregando o evangelho, estão trazendo escândalo para as outras pessoas. Porque não é o evangelho. O evangelho que eu estou te mostrando não é o evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje. Esse evangelho que eu estou pregando é o evangelho genuíno, o evangelho do reino. O evangelho do reino está dizendo, olha só o que está dizendo o versículo 10 do capítulo 24 de Mateus. Está dizendo, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, muitos hão de odiar, muitos vão de odiar uns aos outros. O que nós estamos vendo hoje? As pessoas se odiando umas às outras. É pastores, é apóstolos, é líderes, estão se degladiando entre si. Degladiando entre si, dizendo eles que estão lutando pelo evangelho. Mas o que eles estão fazendo é lutando pelas suas próprias causas. E não estão falando sobre este evangelho genuíno. Este evangelho genuíno. Então, observe bem. O que está dizendo aqui? O versículo 11 do capítulo... O versículo 11 do capítulo de número 24 de Mateus diz assim, ó. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, o que está acontecendo hoje? É muitas pessoas se levantando dizendo, Deus te mandou falar isso, Deus mandou dizer isso. Profecias que estão sendo profetizadas hoje e metendo medo das pessoas e nada disso está acontecendo. Então tem muitos falsos profetas se levantando e profetizando o que Deus não profetiza. Eles estão sonhando, eu tive um sonho que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Deus me falou que tem que ser esse, o seu presidente tem que ser esse, o seu governador tem que ser esse. Não tem nada a ver. Então tem muitas pessoas que estão totalmente equivocadas. Então vamos lá. Versículo 12 diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, a iniquidade, ela seria tão grande, eu vou parar aqui nessa palavra iniquidade. A iniquidade, ela seria tão grande que o amor de quase todos, iria se esfriar. O amor de quase todos iria se esfriar. É isso que Jesus está dizendo. Olha, antes de vir acontecer a consumação do século, antes de se aproximar a minha vinda, vai acontecer estas coisas. Mas o acontecimento destas coisas ainda não é o sinal da minha vinda e ainda não é a consumação do século. Então preste atenção para que ninguém se engane. Vai ter guerra, rumores de guerra, eles vão se odiar uns aos outros, vão se levantar falsos profetas, os líderes religiosos eles vão se odiar, eles vão se escandalizar entre si. Ele estava dizendo, olha, vão matar muitos de vocês por causa do meu nome, vão matar muitos de vocês e eles vão se odiar. Olha só, Jesus está dando essa lista para os discípulos, para ele dar a resposta da pergunta que eles fizeram. Para ele poder dar essa resposta. Então veja bem o que Jesus está falando aqui. Então vamos lá. Capítulo 24, versículo 13 diz assim, ó, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem um acento bem em cima do ar. A Bíblia diz que esse que perseverar até o fim, esse será salvo.
Então há uma condição para a salvação. Há uma condição para a salvação. Porque hoje o que é pregado é uma tal de hipergraça, aonde você não precisa fazer nada porque Deus já fez por você. Isso é hipergraça, porque pela graça sois salvos. Ou seja, nós fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. Porque o apóstolo Paulo diz que foi pelo um sangue precioso. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo que nos lava. Então ele foi um preço muito alto que Jesus pagou para nos redimir a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe bem. Aí sim vem a resposta da pergunta do discípulo no capítulo de número 24 e o versículo 14. Jesus dá a resposta de quando seria o fim. Então você que está entrando aqui agora, nós estamos falando sobre os princípios do reino, ou seja, sobre os princípios do evangelho do reino. Nós estamos falando sobre os princípios do evangelho do reino. Aleluia. Então observe bem, os discípulos no capítulo 24, eles fizeram algumas perguntas para Jesus, que nós lemos elas no capítulo 24, versículo 3, onde eles pediram a Jesus dizendo: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, antes de Jesus, ele dar essa resposta, ele traz uma lista para os seus discípulos. E logo depois dele falar sobre essa lista, ele dá a resposta. E essa resposta eu vou ler com você, que está no versículo 14. Porque nós estamos falando sobre o evangelho do reino. Então, qual é o sinal da vinda de Jesus Cristo e do fim dos tempos? Só tem um sinal. E esse sinal que nós vamos estar lendo agora. Observe bem. Observe bem os princípios do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus. No reino de Deus, aleluia, tem o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas. O que é boas novas? O evangelho do reino. Aleluia. O evangelho do reino. Então vamos lá. Versículo 14 do capítulo 24 de Mateus, que diz assim: tudo bem? Bom dia. Quem está nos acompanhando aqui em outro país, né? Então, para alguns está de dia, é porque aqui nós estamos ao vivo e tem gente aqui de outros países nos acompanhando. Aleluia, que Deus abençoe. Bom dia. Aqui no Brasil, já estamos aí há quase 23 horas, uma coisa assim. Então, 23 horas. Estamos caminhando aí para meia-noite. E aí em outros países é bom dia. Né? Deus abençoe. Então vamos lá. A resposta da pergunta dos discípulos. E Jesus dá essa resposta. E a resposta está no versículo 14. Olha só. A resposta que Jesus dá da consumação do século, número 1, e do sinal da sua vinda, número 2. Ele dá a resposta. Quando isso vai acontecer? Aí ele diz, versículo 14 de Mateus 24, diz assim: e será pregado este evangelho. Qual o evangelho? Olha só, qual o evangelho? Porque, como eu disse para você, tem muito evangelho sendo pregado que não é o evangelho do reino de Deus. E é por isso que Jesus ele classifica. E será pregado este evangelho. Qual o evangelho? O evangelho que Jesus estava pregando. O evangelho que Jesus estava pregando. Qual é o evangelho que Jesus estava pregando? Não era o evangelho do novo nascimento. Não era esse evangelho. Não era o evangelho da prosperidade. Por que ele está falando qual era o evangelho? Porque ele sabia
que muitos de nós iriam pregar um novo evangelho, que não era o evangelho desse. Qual o evangelho? O evangelho da flor ungida, o evangelho de você passar na porta, o evangelho de você fazer 7 dias de campanha, um evangelho de você tem que dar uma oferta, um evangelho da flor ungida, o evangelho do sal grosso, o evangelho do descarrego, o evangelho da prosperidade, o evangelho do novo nascimento, o evangelho da cura, o evangelho do milagre. Era este o evangelho que nós iríamos pregar nos dias de hoje. E este evangelho não é o evangelho do reino. Isto acontece no reino, mas não é isto que tem que ser pregado. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque no capítulo de número 6 e o versículo de número 33, a Bíblia diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas seriam acrescentadas. Vou abrir aqui um parênteses para me falar um pouquinho sobre isso, e nós vamos voltar para este versículo, o versículo 14, para nós dar continuidade na resposta de Jesus. Observe bem. Por que Jesus ele fala sobre isso? Sobre o evangelho do reino. Então, um evangelho do reino, quando nós entendemos o evangelho do reino, vem paz. E se tem paz sobre a sua vida, automaticamente também vem saúde. Então, quando nós buscamos um posicionamento, buscamos o reino de Deus e a justiça, então o que é o reino de Deus? O que é a justiça? Justiça significa um posicionamento legal, olha só, um posicionamento legal diante do reino e do seu rei. Isso significa justiça. Um posicionamento, você se posiciona de uma forma legal. E esse seu posicionamento vai trazer benefício. Porque quando você se posiciona como cidadão, olha só, como cidadão dos céus, porque Jesus, ele não nos chama de soldado. O evangelho de hoje é que que nos chama de soldado de Cristo. O evangelho de hoje é que te chama de varão. O evangelho de hoje é que te chama de pentecostal. O evangelho de hoje é que te chama de cristão. O evangelho de hoje é que te chama de evangélico. O evangelho de hoje é que te chama de católico e assim por diante. É esse o evangelho que é pregado hoje, mas de forma alguma Jesus nos trata desta forma. Ele nos trata como filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de seres feitos filhos de Deus e co-herdeiro com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós nos posicionamos diante do reino e do rei, aquilo que nós precisamos para nossas vidas, o rei, ele tem essa responsabilidade de cuidar de nós. Aleluia. O rei, ele cuida de nós quando nós nos posicionamos, aleluia, como cidadão dos céus. Quando nós nos posicionamos como cidadãos dos céus, o reino vai cuidar de nós. Porque nós nos tornamos embaixadores, governante, cidadão de Cristo. Olha só. Por que você não é um soldado de Cristo? Número 1. Você pode observar na Constituição um soldado e um civil. O que é um civil? Um civil é um cidadão. Então, o que um soldado faz? Um soldado, ele trabalha para o civil, para a proteção do civil. O que um soldado faz? Ele trabalha para a proteção dos cidadãos. E os cidadãos estão querendo exercer a função de soldado.
Mas observe bem, no capítulo 1 de Hebreus, versículo 14, a Bíblia diz assim: e os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Aleluia. Então os anjos, eles estão a serviço dos filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Os anjos estão a serviço dos filhos de Deus. Os anjos estão ao nosso serviço, à sua proteção. O próprio Deus tem anjos aos seus serviços. Ele tem a sua comitiva, ele tem a sua corte, porque ele diz que são 20 milhares de milhares da comissão real. E Jesus, quando estava diante de Pilatos e dos demais, ele disse: se eu fosse pedir, o meu Pai enviaria 12 legiões de anjos para me proteger, para me guardar. Então veja só como que é importante nós entendermos a palavra do Senhor. O profeta Eliseu, ele disse assim ao seu servo Geazi, ele disse: olha, Senhor, abre os olhos para que ele veja. E quando os olhos de Geazi se abriu, ele viu que Eliseu estava, olha, se balançando em uma cadeira, porque mandaram soldados, uma legião de soldados, mandado do rei para prender Eliseu. E Eliseu estava lá, se balançando numa cadeira, enquanto o seu servo, Geazi, estava preocupado. Ele disse: você não está vendo o tanto de soldado que está vindo para nos prender? E ali o profeta estava balançando na sua cadeira, despreocupado. Mas do certo ponto que ele teve que pedir a Deus. Ele disse: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. Aleluia. Então, quando Deus abriu os olhos de Geazi, quando ele olhou, tinha aí uma carruagem, anjos estavam sobrevoando, estavam ali guardando, aleluia, o profeta Eliseu. Então, isso é muito importante que nós entendamos. Os anjos não é para ser adorado, não é para nós fazermos culto aos anjos, mas observe bem, o evangelho que nós estamos tendo hoje é evangelho onde nós temos que ir para o anjo, cultuar anjo, anjo Gabriel, anjo Miguel, anjo não sei o quê, tem até as igrejas dos anjos. E anjo, eles estão a serviço dos que hão de herdar a vida eterna. Anjos estão sobre o seu comando. Bendito seja o nome do Senhor. Os anjos estão sobre seu comando. Quando você acionar os céus, Deus envia um anjo, aleluia, para guardar a sua casa, para te proteger do acidente, para te livrar da morte, para guardar o teu filho, para guardar o teu esposo, para guardar a tua esposa, para guardar os teus negócios. Os anjos estão a serviço dos que hão de herdar a vida eterna. Mas para que isto aconteça, nós temos que nos posicionar de uma forma legal diante do rei e do seu reinado. Então, observe bem, nós temos que entender que nós somos cidadãos. Então, você não é um pentecostal, você não é um assembleano, você não é um católico. Nós temos que entender que nós somos filhos, cidadão de Deus, cidadão dos céus, filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, aleluia. Você nasceu para governar, você nasceu para reinar, você nasceu para exercer sua função sobre a terra. Foi para isso que você nasceu. Então, observe bem, voltando aqui para Mateus, capítulo 24 e o versículo 14, para a nossa resposta. Eu não esqueci.
Voltamos aqui para a nossa resposta. Então, observe bem, no capítulo 14, 24, versículo 14, a resposta do Evangelho. Nós estamos falando sobre o Evangelho do Reino. Então, observe bem o texto que está dizendo aqui, ó, versículo 14. E será pregado este Evangelho. Qual o Evangelho? Não é o Evangelho que eu acabei de falar para você. Não é Evangelho de anjo, não é Evangelho de prosperidade, não é Evangelho da vassoura ungida, não é Evangelho da flor ungida, não é Evangelho da quebra de maldição, não é Evangelho, né, do manto, não é esse Evangelho dos anjos, não é nada deste Evangelho. Mas o que Jesus está dizendo? O Evangelho que seria pregado é o Evangelho do reino dos céus. Aleluia. E ele diz bem, versículo 14 do capítulo 24, diz assim: e será pregado este Evangelho, o Evangelho do reino, por todo o mundo. Por todo o mundo esse Evangelho será pregado. Qual o Evangelho? Para quê? Para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando que virá o fim só vai acontecer quando o verdadeiro Evangelho for pregado. O verdadeiro Evangelho. Qual o Evangelho? Qual é o Evangelho? O Evangelho do reino. Porque no Evangelho do reino não tem falta. O Evangelho do reino não tem falta. O Evangelho do reino não tem escassez. O Evangelho do reino não tem enfermidade. O Evangelho do reino não tem insônia. O Evangelho do reino não tem estresse. No Evangelho do reino não tem ciúme, não tem contenda, não tem ódio, não tem divisão, não tem facção, não tem grupinho. O Evangelho do reino é um evangelho de paz. Aleluia. É um evangelho de transformação. Então, o evangelho do reino é o evangelho que traz, olha só, é um evangelho que traz bênção. Esse evangelho, o evangelho do reino, é um evangelho que traz transformação, que traz paz, que traz alegria, que traz harmonia. Aleluia. Para os nossos corações. É um evangelho onde traz respeito. Porque as únicas criaturas que estão sobre a terra e estão agindo, olha só, estão agindo fora do seu padrão, é aqueles que são chamados para exercer a sua função de filho de Deus. E eles estão totalmente fora de controle, fazendo coisas que nem os próprios animais fazem. Nem os próprios animais fazem. As pessoas estão fazendo coisas que nem os próprios animais fazem. Por exemplo, você não vê os próprios animais tendo relações com os próprios animais do mesmo sexo. Você não vê um cavalo tendo relação com outro cavalo. Você não vê isso. Você não vê isso. Você não vê um cachorro tendo relação com outro cachorro. Você não vê um boi tendo relação com outro boi. Os próprios animais, eles entendem isso.
Mas o ser humano, criado por Deus, eles estão totalmente fora de controle. Eles estão totalmente fora de controle, fazendo coisas que nem a própria natureza faz. Eles estão fazendo, quebrando todos os padrões e os parâmetros do reino de Deus. E ainda estão pregando, dizendo que é o Evangelho. Que é o Evangelho de Jesus Cristo. Venha, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus te apoia, Jesus te ama. Mas eles estão pior do que os próprios animais. O ser humano, aquele que foram criado por Deus, estão fora de controle. Só repetindo, estão fora de controle, estão sendo dominados por aquilo que eles deveriam dominar. Você lê lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, em diante, o próprio Deus dizendo, olha, tem um homem domínio. Domínio sobre quê? Domínio sobre as plantas, domínio sobre os peixes, domínio sobre os animais. Então ele deu domínio. Mas o homem está sendo dominado, ele está sendo dominado pelas drogas, ele está sendo dominado pelo álcool, ele é dominado por aquilo que ele deveria dominar. Então é por isso que eu digo que os animais estão entendendo mais do que os próprios seres humanos, porque eles estão em conflito consigo mesmo, fazendo coisas que nem os próprios animais fazem. Eles estão fazendo totalmente fora do padrão do Evangelho do Reino. E eles ainda estão falando que estão pregando o Evangelho do Reino e que tem que ser aceito da forma que é. Então não tem essa transformação. Não existe essa mudança de mente e de mentalidade. Então quando que será o fim? Quando o verdadeiro Evangelho for pregado. E qual é o Evangelho? O Evangelho do Reino de Deus. Então, qual é o Evangelho do Reino de Deus? Então, o que é o Reino de Deus? Número 1, o Reino de Deus, ele tem um rei. O Reino de Deus, ele é composto por quê? Anote bem, o Reino de Deus, ele é composto pelo rei, pelo povo, olha só, e pela uma nação, ou seja, pela uma constituição, ou seja, o reino de Deus, ou seja, ele é composto pelo rei, pelo súdito e pelo território. E qual é o território do rei? A terra. E quais são os súditos? Os filhos e o rei. Então, é disso tudo que a Bíblia trata. A Bíblia trata sobre os cidadãos do reino. Os cidadãos do reino. Então, quando o cidadão ele se posiciona como cidadão do reino de Deus, que ele se posiciona no verdadeiro evangelho, ele se torna um embaixador. E quando ele se torna um embaixador, automaticamente ele tem os cuidados do seu país. Os céus, o reino dos céus se responsabiliza por ele. Vou dar aqui um exemplo. Se você tiver, dependente do país que você mora, mas se no seu país tiver uma embaixada em outro país, aquela embaixada ela vai te proteger. Se você está numa embaixada de um país e aquele país você fez alguma coisa e aquele país quer te pegar, e se você conseguiu chegar até na embaixada que representa o país que você mora, mas que você está em outro, por exemplo, se a embaixada do Brasil estiver lá nos Estados Unidos, um exemplo aqui, nos Estados Unidos, na China, em qualquer outro lugar, e se eu, vamos dizer assim, um exemplo, e se eu estiver nos Estados Unidos, e se eles vierem qualquer coisa contra mim, e eu conseguir chegar na embaixada do Brasil,
e for para o lado de dentro, o próprio Estados Unidos, ele não tem direito sobre mim. Aleluia. Quem tem direito sobre mim é o meu país. Aleluia. Porque eu estou em uma embaixada. Aleluia. Então eu e você, como embaixador dos céus, você está levando a sua casa é uma embaixada. A sua empresa é uma embaixada. A sua escola é uma embaixada. Porque aonde você for, você é um embaixador e você está representando os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Independente se você for um pastor, um padre, um missionário, um presbítero, um diácono, um apóstolo ou um bispo. Independente disso, se você é um cidadão dos céus, você se torna um embaixador e aonde você estiver, se torna uma embaixada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe bem, um embaixador, ele tem ali os cuidados do seu país. Aleluia. Então, por exemplo, o exemplo que eu estou dando aqui do Brasil. Né? Então, se o Brasil coloca uma embaixada lá nos Estados Unidos, vai um embaixador. E o embaixador, ele é cuidado pelo Brasil na sua embaixada. Ou seja, o que aconteceu? Um pedaço do Brasil foi levado lá para os Estados Unidos. Nesse exemplo que eu estou dando. Um pedaço do Brasil foi levado lá para os Estados Unidos e se tornou um território brasileiro, sem se mover do lugar. Aleluia. É isto que os céus está dizendo. O reino dos céus se manifesta na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, quem é o representante dos céus na terra? É eu e você. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se de fato somos um representante do reino dos céus, o céu vai cuidar da sua casa e da sua família. Aleluia. Porque um embaixador, ele é cuidado pelo governo. A casa, olha só, a casa do embaixador é o governo que dá. A família do embaixador, ela é cuidada pelo governo. A escola do filho do embaixador, a educação, a saúde, tudo é cuidado, o salário, tudo é cuidado pelo o país que ele representa, louvado seja o nome do Senhor. Então ele não precisa estar fazendo esforço e clamando, ô Brasil, me ajuda, eu estou na embaixada aqui, estou precisando. Não. O próprio país envia tudo que ele precisa. Aleluia. É por isso que muitos cristãos, que se dizem cristãos, sofrem hoje, porque não entendem a respeito do reino dos céus e eles estão mendigando o tempo todo. Mas observe bem, quando nós entendemos que não são pessoas saudáveis, então estão vivendo na miséria, então isso não é sinal de temer a Deus. Mas nós temos que entender muito claro a respeito da palavra do Senhor. Então, quando nós nos tornamos embaixadores legal, nós temos o cuidado do próprio céu. Então, nós não somos como os pagãos. Observe bem, porque os pagãos é que correm atrás destas coisas. Que coisa que um pagão corre? Ele corre atrás de um emprego, ele faz campanha pelo emprego, um pagão. Um pagão, ele faz campanha para ter comida em casa. Um pagão, ele faz esse tipo. Um pagão, ele jejuma para comprar roupa. Um pagão. Então, eu vou ler com você. Isso é muito importante que nós entendamos. Quando eu entendi a respeito dessa mensagem, para muitos é arrogância. Mas isso não é arrogância. É entender o reino dos céus, porque o reino, ele cuida de você. Então eu quero ler aqui um texto com você, só para nós estar orando aqui depois por você, pela sua casa, pela sua família.
nós vamos estar orando. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou estar aqui lendo um texto com você, para que juntos venhamos compreender. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus, vamos ler aqui, eu quero ler com você aqui Mateus capítulo 6 e o versículo de número 25. Olha só, para você identificar um pagão, porque a maioria das nossas reuniões hoje é reuniões de pagão. É reuniões de pagão. Então observe bem, capítulo de número 6, versículo 25 diz assim, ó: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha só, Jesus está dizendo, porque as pessoas, elas estavam preocupadas com o que ia comer amanhã. Elas estavam preocupadas com o que ia vestir amanhã. Elas estavam preocupadas com o que ia beber amanhã, com o que tinha para se alimentar amanhã. Então, quando nós, como eu falei no início, quando você entende que você é um embaixador, o céu cuida de você. E se ele cuida de você, você sai dessa nomenclatura de pagão e começa a ser um cidadão cuidado por Deus. Então, um cidadão, ele não anda em busca destas coisas, ele nem ora por estas coisas. Mas um pagão, sim. Um pagão ora por comida, um pagão ora por bebida, um pagão ora por roupa, ele ora por emprego, por uma porta de emprego, uma porta aberta, ele ora por isto. Esse é um pagão. Não sei se você se identifica com esse texto, mas vou dar continuidade aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 26, diz assim, ó: Observai as aves do céu, nem semeia, nem colhe, nem ajunto em celeiro. Contudo, o vosso Pai, olha só, o vosso Pai celeste as sustentam. Olha só, o Pai cuida. O Pai cuida, sem você precisar de imploração. O Pai cuida. E ele diz ainda diz assim, o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Aonde que você já viu uma ave plantando uma roça para se alimentar? Aonde que você já viu um cavalo plantando uma roça para se alimentar? Aonde que você já viu isso? E ele está dizendo que ele vai providenciar aquilo que nós precisamos. Ele vai providenciar aquilo que você precisa para a sua casa, para a sua família. Ele vai providenciar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai providenciar. Então, não há necessidade de você se preocupar quanto a isso, andar ansioso quanto a isso. Então, veja só. Aí diz o versículo 27, diz assim, ó:
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar algum coisa à sua vida? Será que a sua ansiedade vai poder mudar alguma coisa na sua vida? Janaína, boa noite. Logo após nós estaremos orando. Nós vamos estar orando. Então observe bem. Qual de vós pode acrescentar? Então qual é a sua preocupação? Se você está preocupado, precisa entender o que é o reino de Deus. Se você chegou agora, ainda não compreendeu o que nós estamos falando, esta live, ela vai também estar gravada no YouTube, no meu canal no YouTube, canal Reino de Paz. Você pode escrever lá no YouTube, canal Reino de Paz, ou você pode pôr o meu nome mesmo lá no Google, Valdeir Gomes, que vai aparecer o canal e você já acessa e você vai assistir essa aula do começo até o fim, que nós estamos falando sobre os princípios do Evangelho do Reino. E quando nós entendemos os princípios do Evangelho do Reino, a ansiedade, o estresse, ele vai embora e a paz substitui tudo isso, independente do que aconteça ou do que venhamos passar. Então veja só. E ele diz aqui, o versículo 28 do capítulo 6 de Mateus diz assim: E por que andais ansiosos? Por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam ansiosos? Por causa de comida, por causa de bebida, por causa de vestuário. Para que essa preocupação? O versículo 29, ele diz assim, Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, ele foi cuidado ou vestido como a natureza é cuidada por Deus. Olha só. E o versículo 30, ele diz assim, Ora, se Deus veste assim a erva do campo, porque hoje existe, amanhã vai sumir, dizendo assim, mas vós outros, homens de pequena fé. Então a nossa fé ela está pequena, porque não estamos acreditando que somos filhos de Deus e que tem um rei que cuida de nós, que fazemos parte de um reinado e de um governo. Então esta fé, ela está pequena. É isso que o Jesus está dizendo. Então ele diz, não vos inquieteis, não ande inquieto com estas coisas. O que você vai comer, o que você vai beber. Aí é onde entra o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. As demais coisas serão acrescentadas. O versículo 32 diz, quem é que está em busca destas coisas? Olha só, o versículo 32 diz assim, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Jesus está dizendo que quem faz esses tipos de orações por comida, por emprego, são os pagãos, os gentios, aqueles que não conhecem Deus e não conhecem o reino de Deus. É esses que estão em busca destas coisas. Então ele vai falando para nós. Não ande ansioso com estas coisas. Não ande preocupado com estas coisas. Não se preocupe com estas coisas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Eu quero aqui estar louvando a Deus pela sua vida. Abre aqui para a pergunta. Se você tem alguma pergunta a nos fazer. Deixa eu só ver aqui, chamar alguém para nós estarmos conversando um pouco sobre esse assunto. Só conectar aqui.
Aleluia. Eu quero aqui estar orando pela sua vida nesse momento. Você que nos acompanhou até agora. Você que está nos acompanhando aqui pelo Kawai, também pelo Facebook, pelo YouTube. Que Deus abençoe ricamente. Só reforçando você que está nos acompanhando aqui pelo Kawai, que esta live, ela desde o início já estamos aí com 1h e 25 minutos. Então, é uma live bastante rica de conteúdo. Você pode estar nos acompanhando no nosso canal no YouTube, onde ela está gravada, e você pode rever ela novamente. Só recapitulando, o nome do canal, Canal Reino de Paz. Ou você pode digitar no Google o nome Valdeir Gomes, que o canal vai aparecer, e você entra e procura este vídeo. O nome do vídeo é Os Princípios do Evangelho do Reino. Então você vai encontrar esse vídeo. Então vamos lá. Eu quero aqui estar orando pela sua vida a partir de agora, para que o céu se manifeste e enriqueça a sua vida. E logo após aqui estarei aqui convidando alguém para a gente conversar um pouco sobre isso, antes de nós finalizarmos. Então, querido Deus, eterno Pai, o teu evangelho foi pregado, o evangelho do reino, Pai. Porque nós somos embaixadores, cidadãos dos céus, Pai, e lemos a tua palavra, para que não possamos andar ansiosos por coisa alguma. E neste momento, Pai, eu quero apresentar a cada um dos teus filhos. Quero apresentar, Pai querido, a Janaína, Pai querido, apresentar, Senhor, o Ítalo, apresentar a todos, Pai, que entraram, Senhor, estão participando conosco, Senhor, nesta live a partir de agora. O teu reino foi pregado. E neste momento que a saúde encontre cada coração. Que o Senhor cuide, Pai, que eles se tornem verdadeiros embaixadores. Que o Senhor providencie o que eles precisam, seja comida, bebida, vestuário, uma moradia, um trabalho. Pai, que o Senhor traga, Senhor, a existência no coração e na mente dos teus filhos, Senhor. Que o teu reino cuide, o conforte e os console, para a glória do teu nome. Que o teu reino é um reino de paz. Que essa paz permeie os seus corações e traga alegria, traga vida, traga saúde e bem-estar. Cura, removendo o estresse, a ansiedade, a insônia, a enfermidade. Eu repreendo agora, pelo poder do Evangelho do Reino, toda enfermidade cai por terra. Seja no sangue, na pele, nos ossos, nos órgãos. Em nome de Jesus, eu repreendo, pelo poder do Evangelho, como embaixador de Cristo, em nome de Jesus, eu declaro sarada, curada, abençoada, cada vida que nos acompanha a partir de agora. Que a partir de hoje, cada um, Pai, seja próspero, Pai querido, que seja abundante, felizes e em paz. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus.